Neto, como a Conjovem auxilia os jovens empresários nesse processo de sucessão familiar? Luciana, assumi a Conjovem Nacional em 2011, passei pelo Rio de Janeiro, coordenando a regional Conjovem Rio, e quando entrei na Nacional, esse assunto foi debatido exaustivamente em nossos encontros itinerantes, no qual, de lá para cá, eu participei de pelo menos uns 25 encontros itinerantes, onde todo jovem empresário tem necessidade, sabe da importância do assunto, e nós realmente debatemos isso com muita frequência. Entendo que sucessão bem feita, com transparência, planejamento, inteligência, acima de tudo, ela sempre dá muitos frutos. A maioria das empresas hoje são familiares, como diz aí a velha máxima, o pai constrói, o filho mantém e o neto destrói. Então, isso daí é um tema realmente muito complicado. Nós temos que ter muita inteligência e capacidade para entender, analisar e desfrutar desse assunto com bastante calma. Toda a sucessão familiar feita de forma correta, forma leal, ela é bem desenvolvida. Hoje em dia, os profissionais eles vêm muito melhores, qualificados. Os nossos jovens empresários vêm com pós-graduações feitas fora do Brasil, trazem um conhecimento muito interessante para o setor, que hoje tem se profissionalizado, tem dado uma dinâmica muito diferenciada à nossa atividade. Não é à toa que o jovem empresário também tem entrado nos sindicatos de uma forma bem interessante. Nós hoje temos, a nível Brasil, para você ter uma ideia, São Paulo hoje já tem um vice-presidente executivo, que é um CITSESP, que é o maior sindicato hoje do Brasil, né, um dos mais importantes do Brasil. Você tem hoje o Rio de Janeiro também composto aqui com diretores como André De Simone. Eu mesmo hoje fui surpreendido com a vice-presidente executiva. Espírito Santo, nós temos a Roberta, que é a nossa subcoordenadora nacional. Enfim, a nível Brasil nós temos muitos jovens empresários que têm desfrutado de um trabalho extraordinário, de um desempenho muito interessante, e o jovem veio para colaborar. Então, realmente é um assunto muito legal, muito bom, e temos que debater mais, cada vez mais, para que isso aí se torne o futuro do transporte com muito mais transparência. Relembra para a gente como começou a Conjovem e qual era a ideia inicial da NTC ao criar a comissão. Muito interessante essa pergunta. A Conjovem Nacional, ela surgiu em 2008, com o André Ferreira, Taguara e o Mira Júnior, né, compondo a diretoria da Conjovem Nacional, onde eles conseguiram, no período de 3 anos, abrir 20 núcleos regionais. Sendo que a Conjovem, na verdade, ela já tinha um histórico em São Paulo. Começou em meados de 90, 91, 92, onde o Carlos Mira, naquela oportunidade, foi o coordenador de São Paulo. Eu fiz parte, naquela época ainda, muito precariamente, porque como eu sou do Rio de Janeiro, naquela oportunidade, com 18, 19 anos, eu participava, mas não exaustivamente. A Conjovem, naquela época, era mais regional, na verdade, São Paulo, e os jovens acabaram deixando esfriar. Em meados de 94, se eu não me engano, quando o nosso presidente de CETSESP, Urubatã Elou, quando ele pegou a presidência do CETSESP, ele voltou com a ideia da Conjovem Regional em São Paulo. Quem sucedeu o Urubatã foi o Chico Pelúcio. Chico Pelúcio teve a feliz ideia de construir isso daí a nível nacional, levou então o presidente da NTC, que é a Associação Nacional do Transporte, hoje, que rege, né, o transporte nacional, levou para o Flávio Benatti, nosso presidente, e o Flávio Benatti, assim que entrou na presidência da NTC, o seu primeiro ato foi constituir a Conjovem Nacional. Então, de 2008 para cá, nós temos a Conjovem Nacional com 25 núcleos hoje abertos, aproximadamente 600 integrantes, e estamos abrindo esse ano o 26º núcleo, que vai ser em Ponta Grossa, Paraná. Costumo falar por aí, o pessoal pergunta quantos núcleos nós vamos abrir esse ano e quanto nós abrimos. Não contamos com quantidade. O que a gente vislumbra realmente é a qualidade, para que no futuro tenha quantidade. Então, a Conjovem Nacional esse ano tem por meta abrir mais 5 núcleos.
desses 5 núcleos, todos por demanda, ou seja, por solicitação do jovem empresariado do setor, daquela localidade que tem interesse em conhecer nossos pilares, nossos objetivos, que todos já sabem que um deles é integração, outro é responsabilidade, relacionamento, planejamento, enfim, tudo que nós estamos cansados em falar, que os nossos pais já falavam, mas que hoje nós estamos aqui para debater novamente. Agora, para quem não sabe, o Neto é filho do nosso ex-presidente, né, presidente do Sindicarga, o Baldomero Itaques Filho, e cresceu no setor, né, ingressou na empresa da família muito cedo, né, Neto? Conta um pouco da tua experiência. Então, eu comecei com meu pai na empresa, na Utilíssimo Transporte, com 18 anos. É uma história bem complicada, porque meu pai foi morar no Paraná em 92, nós tínhamos algumas filiais, e não queria que eu trabalhasse na empresa, queria que eu fizesse engenharia, administração, enfim, algo que não fosse ligado ao setor, por entender que o setor realmente era muito complexo. O nosso setor ele tem uma concorrência muito desleal, vamos colocar assim, né? Eu acho que o empresariado não sabe usufruir do que tem na mão, o poder que tem na mão. Hoje em dia, se você for analisar, tudo 100% roda sobre rodas, né? Porque se você for fazer uma importação, tem que levar no caminhão. Se você trouxer de fora, vai passar pelo caminhão. Se você levar para a ferrovia, também vai cair no caminhão. E nós não temos uma política, talvez, entre os empresários bem definida. E naquela época ele fez de tudo para que eu não entrasse, não ingressasse no setor, mas ingressei lá com 18 anos, em meados de 92, quando ele foi para Curitiba. Eu fiquei no Rio de Janeiro, morando com meu tio, e de lá para cá continuei no Rio de Janeiro. Minha mãe, por estar fora do Rio também, talvez não quisesse ficar longe dos filhos, eu vim para o Rio, minhas outras irmãs também estavam vindo, que eu fui nascido, criado no Rio de Janeiro e não tinha por que morar fora. Enfim, continuei na empresa, trabalhando, mostrando o trabalho, desenvolvendo alguns projetos, planejamentos, as coisas foram acontecendo, fluindo, dando certo, gostei do negócio, gosto do ramo, estou na entidade, no Sindicarga principalmente, lá em meados de 95, 96, eu já era diretor da casa, com o nosso ex-presidente Eduardo Rebuzzi, foi quem me convidou naquela oportunidade. De lá para cá, desenvolvendo esses projetos, esses trabalhos. Hoje, com 39 anos e 21 anos de Utilíssimo, fiz muitos amigos, o setor me trouxe realmente muitos benefícios. Hoje não tenho vontade de sair, ao contrário, tento levar para esse público da Conjovem Nacional um dilema, que é sentar à mesa para negociar e não sair de uma reunião e ficar derrubando o preço pelo mercado, porque quem ganha com isso é o embarcador, é o cliente, e o empresário de transporte cada vez mais torna as empresas ocas, né, que a gente costuma falar. Na verdade, você pega as megas empresas, as grandes empresas com milhares ou centenas de veículos, mas na verdade por dentro elas são ocas, que elas não têm talvez um investimento próprio e tudo terceirizado através de banco ou financeira, seja ela qual for. Então eu tento trazer realmente esse dilema para a Conjovem, para nós sentarmos, melhorarmos o que nós temos de bom, né, e tentarmos aí melhorar nossa rentabilidade, comprar em conjunto, para comprar por um preço menor, para poder ter barganha, enfim, coisas que realmente o passado tentou fazer, o presente tenta fazer, e tenho certeza que os futuros coordenadores nacionais, os futuros jovens empresários virão com muito mais barganha, muito mais poder de negociação e muito mais unidos, que a união faz a força. Agora, Neto, eu tenho um dado aqui da NTC que diz o seguinte, que 20% das empresas familiares apresentam sérios problemas de sucessão que podem durar até 5 anos. Para você foi uma coisa natural porque você sempre quis trabalhar no setor. Mas, na tua opinião, por que essa dificuldade? Então, nós temos alguns exemplos hoje de algumas empresas familiares que talvez não deram certo, porque o pai... quando você constrói uma empresa, geralmente essas empresas foram construídas pelos seus pais, né? Quando o pai constrói de uma pessoa só, vamos colocar assim, ele construiu, ele vai acabar usufruindo isso. Naturalmente, os filhos vêm chegando, vêm trazendo alguns projetos novos, e isso acaba talvez, se não colocado de uma forma muito cautelar, muito transparente ou muito equilibrada, acaba entrando em choque com o próprio pai, que foi o fundador, que foi o primário daquela empresa. Quando você
entra em choque ou conflito, né, vamos colocar assim, todos saem perdendo. Então eu entendo o seguinte, como eu falo, não sucessão, eu digo continuidade, que quando você fala sucessão, você está sucedendo uma pessoa, talvez você queira mostrar algo que o outro não fez. É o contrário, se os nossos pais criaram, são o que são, e nós estamos pegando do meio, acho que nós temos que dar continuidade, continuar fazendo e não inventar a roda, talvez melhorar, adaptar, planejar de uma forma que seja mais coerente. Agora, realmente, as empresas elas acabam acabando, né, naturalmente, porque o choque acontece, talvez os irmãos não sabem controlar isso aí de uma forma inteligente, e aí todos saem perdendo. E realmente a NTC, com esses dados, a Conjovem ela também foi criada, um dos pilares é exatamente esse, para trazer ao jovem uma calma, uma tranquilidade, uma transparência muito mais inteligente, vamos colocar assim, para que não tenha conflito de passagens de uma geração para outra, mesmo porque depois tem os nossos filhos, tem os netos dos nossos pais, que com certeza, se eles não forem bem orientados e forem bem educados, vamos colocar assim, uma sucessão educada, uma continuidade educada, com certeza, não os nossos pais, mas nós veremos as nossas empresas cada vez mais afundarem. E os pais, como eles podem auxiliar nesse processo? Então, é difícil, né? Você tratar ser humano, você falar no ser humano. Eu posso falar pela minha empresa, na verdade, que realmente a gente tem feito essa continuidade de forma bem transparente, bem equilibrada. Eu tenho umas duas irmãs, uma delas trabalha na empresa, é financeira da empresa, a outra não, outra seguiu outra carreira. E nós realmente tratamos isso sempre à mesa, com bastante cautela, planejamento e bastante equilíbrio. Mas os pais, tenho certeza absoluta, eles só querem o bem para os filhos. Com certeza. E todos nós que queremos o bem, temos que fazer o bem, e plantar o bem, continuar o bem, enfim, nós temos que seguir isso aí para o futuro. Obrigada, Neto, pela sua colaboração aqui com a gente, para a gente entender um pouquinho mais desse assunto tão complexo, né? Agora eu vou conversar com o André Martinez de Simone, ele é coordenador da Conjovem RJ. André, conta para a gente como é a atuação da Conjovem aqui no Rio de Janeiro. Hoje é bastante ativa, né? Junto ao Sindicarga, junto à federação, a gente tem todo o apoio dos presidentes, do Eduardo Rebuzzi da federação e do Francesco Cupelo com o Sindicarga, toda a secretaria, Roberto Natti, todos apoiam muito a Conjovem, então fica um pouco mais fácil da gente trabalhar. Simplesmente a Conjovem se reúne uma vez por mês, às vezes mais, né? Porque todas as quartas-feiras a gente tenta reunir todos os integrantes para participar do almoço do transportador. E nesses almoços e nas reuniões a gente começa a confabular algumas ideias. E essas ideias na mesa, a gente simplesmente, vamos fazer acontecer? Vamos. Então a gente corre atrás com toda essa equipe por trás, ajudando a gente, fica muito simples da gente conseguir realizar, né, essas ideias que a gente tem. O foco de vocês aqui no Rio de Janeiro é mais essa parte social. Conta um pouquinho para a gente dessas ações que vocês desenvolvem e já desenvolveram também, que são tão importantes, né? Claro, claro. Na verdade, essas ações começaram em 2010, quando tivemos aquele incidente, né, lá na região serrana. A Conjovem participou, conseguimos viabilizar aí mais de 500 caminhões que subiram para a região serrana, tudo isso com uma atitude da Conjovem, né? Claro que natural, né? Foi uma coisa natural. A Conjovem viu a necessidade e viu que tinha as ferramentas na mão para ajudar os bombeiros, a Cruz Vermelha pedindo caminhões, então por que não juntar o útil ao agradável? Então a Conjovem juntou forças com o sindicato, todo o setor se mobilizou e a gente conseguiu realizar esse grande feito, né, da Conjovem. E a partir disso foi natural. Um dia das crianças a gente fez uma brincadeira numa comunidade, que foi um sucesso com o apoio de várias empresas aqui. Então, a Conjovem... Que o caminho era esse. Isso, a Conjovem foi criando forças através das ações sociais. Todo o setor se mobilizou para ajudar as ações sociais da Conjovem, né? Que hoje a gente já tem aí um currículo aí de quase 10 ações que a gente fez e pretendemos continuar nesse ritmo.
A gente percebe também que a Conjovem ela incentiva muita liderança, né, nos membros. Vocês já são coordenadores, querendo ou não, são líderes. Como que é isso? Nos encontros, como é uma coisa natural, é pensado? Os objetivos da Conjovem é esse, formar novos líderes sindicais, porque hoje nós temos os presidentes e amanhã os que são mais ativos aqui, que estão na Conjovem, é que provavelmente, né, vão tomar o lugar desses presidentes e vão residir a casa. Então a gente tem que se preparar para isso. Para ter uma boa gestão no futuro, a gente já começa com experiência de mais cedo. Até o Neto estava falando, a Conjovem, um dos principais objetivos dela é justamente trabalhar na preparação do jovem, tanto para com a empresa, né, para dar continuidade ao trabalho dos pais, e tanto no sindicato, né, nos sindicatos regionais, para dar continuidade nesse trabalho também. André, conta pra gente como foi a mudança de cidade e pegar essa responsabilidade de trabalhar na empresa da tua família, como foi? Claro. A Transita lá, né? já. A Transita, desde que eu nasci, o meu pai tem o costume de me levar pequenininho para ver caminhão e carregar caixa. Desde pequeno eu ajudava a carregar caminhão, então já passei por todos os setores da empresa. Aí chegou num momento em que a gente precisava de uma pessoa de confiança aqui na filial, né, que tem uma representatividade muito grande no total da empresa. Então me passaram esse cajado, falaram: André, tá contigo, você já tem eu já tenho uma facilidade de me adequar aos lugares, né? Já morei fora, já fui estudar fora, então eu já tenho um pouco de facilidade com isso. E não vi dificuldade nenhuma, né? Morar no Rio de Janeiro, sozinho, e realmente não consegui encontrar nenhum obstáculo para dificultar a minha estadia aqui, né? Eu sou meio suspeito porque eu gosto muito de praia, e aqui a qualidade de vida aqui no Rio de Janeiro ela é muito maior. Então, para mim foi muito fácil. André, muito obrigada pela sua colocação, pela sua contribuição. Claro. Agora eu vou conversar com o Bruno e com o Ítalo. O Bruno Gomes e o Ítalo Grativol. Eles fazem parte da Conjovem aqui do Rio de Janeiro, são super atuantes, estão sempre aqui no Sindicarga, e eles fazem parte da Grativol Transportes, que foi fundada pelos pais deles, né? Que são amigos, né? Os pais. Como foi o início na empresa? Vocês sempre quiseram ir por esse caminho ou pensaram em algum momento seguir uma outra profissão? Bom, eu digo que eu comecei na empresa não agora, mas sim desde pequeno. Eu tinha o costume de sair do colégio, meu pai me buscar, e naquela época era uma correria, né? Início de empresa, tudo. Então vai num cliente, vai para a empresa, vê acompanhamento do carregamento. Então, desde pequeno eu venho acompanhando esse processo com ele. Mas eu firmei dentro da empresa mesmo aos meus 18 anos. Foi quando eu comecei lá. E comecei na parte administrativa, hoje continuo nela, mas passei um pouco por todos os setores, passei na filial em São Paulo, fiquei um período lá, pequeno, curto, de 2 semanas, mas para aprender um pouco como funcionava toda a parte da empresa, né? E com isso eu fui vendo, desde a minha época de pequeno, fui relembrando, né? Eu atualmente não estudo logística na área, mas faço engenharia de produção, que pega um pouco da logística, engloba um pouco tudo, administração, logística, tudo. E eu posso dizer que hoje eu trabalho muito lá na empresa em cima de processos administrativos, melhorias constantes, atuo e pretendo continuar no setor. É um setor que, apesar da deslealdade, é um setor bom, no qual eu gosto, no qual eu participo desde pequeno, assistindo o meu pai saindo do colégio, indo com ele em cliente, vendo carregamento, tudo. Então é um setor no qual eu tenho um amor muito grande que eu pretendo continuar. Ítalo? Bom, a minha história não é muito diferente da do Bruno. Eu cresci vendo a Grativol crescer, vendo aquilo ali. Nas minhas férias, eu sempre, quando podia, eu falava: pô, pai, deixa eu ir contigo. Acordava de manhã, ia para a empresa, via carregamento, aí às vezes ajudava a carregar papel na cabeça, pequenininho. E fui crescendo, aí quando eu me formei no colégio, eu falei: pô, pai, eu quero trabalhar, quero ter meu dinheiro, quero poder ter a minha situação, né?
E comecei a ingressar, passei pela parte de operacional da empresa, para mandar os carros para a rua. E hoje eu trabalho na parte financeira da empresa, que é a parte do contas a receber. E eu vivo aquilo ali, tá no sangue, até brinco com meu pai, às vezes ele reclama, pô, o movimento tá fraco. Aí eu falo, pô, tá no sangue, não adianta. Isso aí pode estar, a gente pode estar no prejuízo, a gente vai estar ali batalhando. E eu vivo aquilo ali. Hoje eu tô fazendo o último período, tô cursando o último período de logística e já pretendo aí iniciar a administração, porque é algo que eu gosto muito. Pelo exemplo de vocês, dá para perceber que o setor, até o Neto pode, se quiser fazer uma colocação, pode absorver pessoas de várias áreas, né? Logística, administração, engenharia de produção, né? Você é formado em quê? Administração. Então, Luciana, eu ia completar realmente, falando o seguinte, você vê que as histórias se parecem, né? Todas elas são basicamente iguais. É claro que o jovem empresário, voltando a ser repetitivo, né? Nós estamos vindo com muito mais bagagem técnica, vamos colocar dessa forma. A tecnologia hoje é cada vez mais avançada, muda muito rapidamente. Talvez o jovem, a evolução também do ser humano é normal, isso aí faz parte, né, da evolução. O jovem está chegando no setor com muito mais agilidade, muito mais rapidez, coisas que talvez eu mesmo, estou com 39 anos, eu vejo essa garotada aqui na Conjovem Rio de Janeiro, tem o André com 30, tem também o subcoordenador, que é o Gabriel, com 25 anos, se eu não me engano. Você vê essa garotada chegando com muito gás, muita vontade de realmente de mostrar o trabalho e desempenho que eles têm pela frente. Então, todas as histórias se parecem, todos realmente passaram por todas as fases das empresas, mesmo porque para você poder comandar e saber comandar, não pode ser diferente. Se você já entrar por cima querendo só, eu sou diretor, rapidinho você vai cair. Então, hoje em dia, o ser humano ele gosta de ser bem tratado, ele gosta de ter uma qualidade diferenciada, não é como antigamente. Não estou querendo fazer nenhum tipo de comparação, mas eu me lembro, quando eu iniciei na empresa, o trato com o ser humano era diferente. Hoje não. Hoje, para você obter algum tipo de resposta, algum tipo de bom trabalho, você tem que respeitar, você tem que tratar melhor, você tem que saber se comunicar. Se não for dessa forma, não tem jeito. Mas o jovem carioca, o empresário carioca está de parabéns. Eu hoje coordeno a Nacional e vejo realmente o Rio de Janeiro tem se destacado bastante perante aos demais núcleos. O André faz um trabalho social realmente fora de série. Em todos os nossos encontros nacionais, nós nos encontramos pelo menos 2 vezes por ano, que é em Brasília, no seminário, todo mês de maio ou junho, se eu não me engano, né, André? E no final do ano que tem um encontro nacional, onde nós levamos alguns palestrantes que tem como tema o nosso encontro, agora me fugiu, encontro de gerações, que é exatamente isso, é trazer os pais, os mais velhos, os mais experientes, para debater a mesa com os mais novos. Então, o Rio de Janeiro está de parabéns aí com essa garotada e tem tudo aí para fluir, né? O ano que vem, né, André? Novos projetos. Agora, Ítalo e Bruno, vocês sentem que a Conjovem ajudou vocês a ficarem mais seguros lá na empresa, no trabalho de vocês lá na empresa? Sim, sem dúvida. A ingressão na Conjovem, ela foi fundamental, porque a gente pega a experiência do Neto, do André, do Gabriel e compartilha. A gente está chegando no setor agora, está participando da Conjovem, então o que a gente vê muito dentro das empresas hoje em dia? São dúvidas. A gente pega a experiência dos nossos pais, tudo, mas sempre tem algumas dúvidas. E a gente tira a dúvida com eles, a Conjovem fortalece isso. Assim, nós tratamos assuntos que são de suma importância para o setor, dentro das nossas empresas, cada um na sua gestão, mas que envolve tudo. Então, eu posso ter certeza hoje que quando eu vou tomar alguma atitude, vou fazer algum planejamento da empresa, alguma referência eu tomei da experiência dos meus pais, da experiência da Conjovem, da experiência do que eu ouço no sindicato e na FETranscarga. E isso, assim, tem sido fundamental para hoje a minha gestão dentro da empresa, a minha participação, a minha colaboração dentro da empresa. Ítalo? Assim, para mim foi, sem dúvida, um ponto fortíssimo, porque quando eu cheguei aqui no sindicato, que eu conheci o André, que ele foi convidado para entrar para a Conjovem, a gente não sabia muito
a base. A gente estava ali vivendo aquilo, mas não sabia muito o que era aquilo. E aquilo, a Conjovem foi fortificando a gente, foi trazendo a gente para o lado do transporte, entendeu? E hoje, como o Bruno mesmo falou, tudo que a gente passa na empresa, seja dificuldade ou coisas boas, a gente recorre à Conjovem. Não somente a Conjovem, mas o Sindicarga também ajudou muito a gente e com certeza faz parte do nosso crescimento profissional. E qual é o ponto forte assim da Conjovem, que faz com que vocês participem e se sintam à vontade em participar? Ponto forte da Conjovem hoje, eu acho que é a união de todos, não só aqui no Rio de Janeiro, mas nacional. A gente tem contato com o pessoal do Rio Grande do Sul, de Goiás, diversas partes do país. E, principalmente, as pessoas têm muita visão de o jovem está perdido, o jovem dá trabalho. E a Conjovem, a gente sabe a hora de brincar, mas tem a hora de falar sério, e a hora que tem que falar sério, a gente está ali unido, e um ajudando o outro. Bruno? Sem dúvidas foi o que o Ito falou, a união da Conjovem, acredito, né, tenho certeza que é o ponto fundamental nisso tudo. Essa união traz aí para o setor, foi como ele disse, não só o Rio de Janeiro, que é muito unido, sem dúvidas, assim, temos o grupo no qual falamos todos os dias pelo telefone e tudo. E a parte nacional, você tem todo o contato, você faz todo um networking com as pessoas, tudo um contato maior, né? O que facilita, porque o transporte não é uma região, mas sim todo o país, né? Então isso é muito importante e a Conjovem tem isso de bom. Eu posso ter todo um trabalho na região do Rio e em São Paulo, mas eu sei um dos problemas que ocorre em Manaus e outras regiões, que é um setor no qual precisamos brigar e isso tem sido muito forte. Um ponto forte da Conjovem é esse, a união, com certeza. Quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, o André Martinez de Simone, o Baldomero Tax Neto, o Bruno Gomes e o Ítalo Grativol. E também quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o André e o Baldomero Neto, que hoje foram homenageados, né, pelo Sindicarga, durante o almoço do transportador, pela atuação na Conjovem regional e nacional. Parabéns pelo trabalho e que vocês continuem aí, que estão indo muito bem. Com certeza. Obrigada e até a próxima.